Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho sobre números decimais, né? A gente vai aprender como trabalhar um pouquinho melhor com esses números e mais especificamente nesse vídeo aqui a gente vai ver sobre adição e subtração, né? Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve que ajuda demais o canal. E, bom, a primeira coisa que a gente vai ver para introduzir, né, esse tema aqui de números decimais vai ser uma comparação entre esses determinados números aqui, que muita gente acaba se confundindo, né? A gente comparar qual desses números vai ser maior, né? Qual vai ter o maior valor entre alguns pares de números, né, ou mais também. Então, a primeira coisa que a gente vai ver vai ser isso, né? Então aqui a gente vai ter três exemplos, né? Bom, aqui primeiramente a gente tem 8,723 e 8,74. Muita gente acaba se confundindo com isso por conta dessa parte decimal dos números, né? Então aqui se a gente fosse ver qual número deles, qual tem o maior valor, né? Qual desses dois números aqui é maior dessa sequência aqui que a gente tem. Aqui muita gente diria que é o 723, né? 726, porque a gente está comparando simplesmente aqui 726 com 74. Mas na verdade, o que a gente tem que pensar quando a gente for fazer essa comparação, né? A gente tem que fazer a comparação da esquerda para a direita, né? Então a gente tem que fazer nessa direção assim, desses determinados números. Então o que a gente tem? Aqui esses dois números da unidade aqui vão ser 8, né? Então a gente já pode passar para o outro. Aqui a gente teria 7 aqui, né? Os dois números também vão ser 7, então a gente passa para o outro. Aqui a gente tem um deles vai ser 4 e o outro aqui vai ser 2. Então, consequentemente, esse número aqui ele vai estar valendo mais, né? Porque a nossa comparação que a gente tem que fazer com os números decimais é da esquerda para a direita. Então, como a gente foi fazendo isso e a gente chegou na comparação de 2 e 4, o 4 é maior, então, consequentemente, esse número aqui também vai ser maior, né? Vamos aqui para mais um exemplo para ver se fica um pouco mais claro essa comparação. Aqui a gente tem 6 e 6, né? A comparação, como eu disse, sempre da esquerda para a direita aqui, na mesma ideia. Aqui a gente vai ter 6 e 6, então a gente passa para o outro. Aqui a gente tem 8 e 4, né? Então esse aqui a gente já pode deduzir que esse daqui vai ser maior, né? Porque a gente está comparando 8 e 4. E muita gente acaba se confundindo porque eles veem um número inteiro, né? A gente está comparando assim 6,84 com 6,423, então 423 vai ser maior. Não, né? A gente tem que comparar da esquerda para a direita. É como se os números que estão cada vez mais para a esquerda, eles valem mais, né? Então por isso que a gente tem que fazer a comparação assim. Vamos aqui para o nosso último exemplo, a gente tem aqui comparando 5 com 5, passa para o próximo, a gente vai ter aqui 5 e 6. Então, a gente vai ter esse aqui como o nosso maior número, 5,6. Mesmo que o outro seja 524, né? A gente tem que fazer essa comparação na mesma ideia que a gente fez os demais. Bom, passando disso, a gente já pode aqui passar por alguns exemplos de adição e subtração, né, que a gente vai ver depois. Então, a gente vai começar aqui com a adição entre esses números, né, os números decimais. E o que a gente vai ter? Na adição, a gente vai ter alguns exemplos que são muito parecidos com a adição de números inteiros, né? Como é que a gente vai fazer? Aqui a gente já pode ver o nosso primeiro exemplo, que vai ser 10,45 mais 3,28. Então, o que a gente tem? A gente vai ter aqui esse 10,45, que a gente já pode passar aqui. O sinal de mais, do mesmo jeito que a gente tem no, na conta, na adição de números inteiros. E uma coisa que é muito importante nos números decimais para adição e subtração, né, muito importante isso que a gente não pode esquecer, é que as vírgulas têm que estar uma embaixo da outra. Então aqui a gente já pode colocar essa vírgula aqui, e a gente sempre vai ter que deixar esses números um embaixo do outro de uma forma que a vírgula fique uma embaixo do outro também, né? Então é nisso que a gente vai ter que pensar. As vírgulas sempre vão ter que ficar assim. Então a gente vai ter que posicionar os números um embaixo do outro, né? De uma forma que as vírgulas fiquem assim, retas entre si, né? É muito importante a gente pensar nisso na hora de fazer a adição e subtração também. E aqui a gente já pode fazer a adição normal entre esses dois números. Aqui a gente tem 5 mais 8 vai dar 13, né? Então a gente fica com 13 aqui, passa 1 lá para cima. Aí fica 1 mais 4 dá 5, mais 2 fica 7 aqui, né? 73. Como é vírgula embaixo de vírgula, né? Como eu tinha falado, aqui a gente já coloca vírgula, né? Para todas ficarem uma embaixo da outra aqui. E a gente continua a nossa conta aqui. 0 mais 3 vai dar 3 mesmo. E aqui 1, aqui é como se a gente tivesse um 0, né? Então a gente só vai passar 1 para baixo, né? Como se fosse 1 mais 0, que vai dar 1 mesmo. E esse aqui vai ser o nosso resultado final da nossa conta, né? 13,73. Vamos para mais um exemplo aqui, né? Nossa letra B aqui. E a gente vai ter 2,43, a gente já pode escrever aqui 2,43, o sinal de mais aqui do lado, para a gente representar a adição. E aqui a gente vai posicionar
o 1,823 também de uma forma que a vírgula fique embaixo de vírgula, né? 1 aqui é vírgula, 823. E aqui, do mesmo jeito que a gente fez o outro, a gente faz as contas normais aqui. Aqui é como se a gente tivesse um zero, né? Sempre que a gente tiver um espaço vazio nos números decimais, é como se a gente tivesse um zero. Então, por exemplo, a gente tem esse número aqui, o 8. Onde que a vírgula está nesse número? Ela está aqui, né? Porque é como se a gente tivesse 8 aqui, vai ser a mesma coisa que 8,0, né? Do mesmo jeito que a gente, qualquer outro número inteiro, né? 10, 2, 3 aqui, por exemplo, os números sempre, as vírgulas, né? Sempre estão aqui, porque é como se fosse esse número, vírgula zero. Então é muito importante a gente saber disso, né? Pra na hora de fazer essas contas. Bom, aqui como a gente não tem nada, é como se a gente tivesse zero, e a gente já pode começar aqui por essa parte aqui. 0 mais 3 vai ser 3 mesmo. 3 mais 2, 5. 4 mais 8 vai ser aqui 2. E passo 1 lá para cima, porque vai dar 12. E aqui a gente vai ter 1 mais 2 dá 3. Mais 1 aqui, 4, né? E a vírgula sempre embaixo de vírgula. Isso é muito importante a gente não esquecer aqui, que vai ficar assim. E o nosso resultado vai ser 4,253. Então, basicamente é isso aqui de adição, né? Então, é basicamente isso, muito parecido com a adição de números inteiros, né? E agora a gente vai para subtração aqui, para alguns exemplos também, que a gente também vai ver essa parte aqui, que vai ser muito parecida também, só que a gente vai ter alguns detalhes que são diferentes. Uma coisa que é muito importante é que a gente sempre vai ter que posicionar elas com o número maior em cima, né? Mas isso também se aplica para os números inteiros, e provavelmente quando você encontrar a conta, ó, ela vai estar assim, com o número maior aqui, subtraindo um número que é menor, né? Então aqui normalmente já vai estar assim, e é muito importante a gente colocar nessa ordem. Bom, então aqui a gente vai ter, por exemplo, nessa letra A, 9,2. Aqui a gente coloca o nosso sinal negativo aqui, né? O sinal de menos para indicar a subtração. E aqui a gente também vai ter que colocar vírgula embaixo de vírgula, do mesmo jeito que a gente fez na adição. Então, 7,65 aqui, do mesmo jeito que a gente fez na adição aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. E a gente faz do mesmo jeito que a gente faz com os números inteiros, né? Do mesmo jeito que a gente fez com a adição. Aqui, como não tem nada, é como se a gente tivesse um zero e a gente vai fazendo. 0 menos 5 a gente não consegue fazer, né? Então a gente vem aqui, corta com 2, fica 1 aqui, e o 0 vira 10, né? 10 menos 5 aqui, fica 5. Essa parte a gente faz igualzinho a gente faz com os números inteiros, né? Na subtração aqui, tradicional. Aqui, como 2 ficou 1, a gente não vai conseguir subtrair 1 por 6. Então, a gente passa aqui, o 9 vira 8, né? E aqui o 1 vira 11, né? 11 menos 6 vai ser 5 também. Aqui, vírgula embaixo de vírgula, coloca vírgula também. E o 8 menos 7, né? Aqui a gente vai ter 1. E o nosso resultado aqui vai ser 1,55, né? E aqui vamos para mais um exemplo. A gente vai ter aqui 20,870. Opa! 20,870. Aqui a gente vai ter esse zero, mas é como se a gente tivesse 20,87 também, né? Como eu disse, não importa se a gente tem um zero para esse lado aqui, né? Quando a gente não tem nada, é como se a gente tivesse um zero. Então, a gente pode considerar que 20,870 é 20,87 também. E aqui o sinal negativo, e a gente coloca o outro número aqui posicionando de uma forma que as vírgulas fiquem uma embaixo da outra também. Vírgula aqui 348. E a gente já pode começar a fazer a nossa conta aqui. Bom, 0 menos 8 a gente não vai conseguir fazer, então a gente passa aqui, ó. O 7 vai virar 6 e o 0 vai ficar 10 aqui. 10 menos 8 a gente vai ter 2. 6 menos 4 a gente vai ter 2 também. 8 menos 3 a gente tem 5. Vírgula embaixo de vírgula, coloca a vírgula aqui. O 0 por 9 a gente não vai conseguir também, então passa aqui. O 2 vai ficar 1 e o 0 vai ficar 10. 10 menos 9 vai ficar 1. E 1 aqui é como se tivesse um 0 aqui, né? 1 menos 0 dá 1 mesmo. E o nosso resultado aqui vai ser 11,522, né? Bom, basicamente vai ser isso sobre números decimais, né? Não é muito difícil, só que muita gente acaba se confundindo, principalmente nessa parte de comparação aqui que eu tinha falado, né? Que muita gente acaba se confundindo nessa parte de comparar esses números na parte decimal. Mas, bom, muito obrigado por quem chegou até aqui, né? Eu espero que tenha facilitado um pouco isso, né? Se inscreve, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. E até o próximo vídeo.